Aleluia. Meus irmãos, eu quero pedir para que vocês abram a Bíblia no Salmo 142, e eu quero me referir também às pessoas que estão conosco pela live, pelo YouTube. Nós vamos nos referir a vocês algumas vezes também. Que o Senhor esteja com você. Essa oração também é por vocês. Nós vamos ler o Salmo 142. E eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de paciência comigo, hoje de manhã. Não há como nós falarmos sobre suicídio e sobre depressão sem falarmos sobre informações técnicas. O suicídio, existem dados a respeito dele. A depressão, existem dados a respeito dela e também informações que nós precisamos saber. Então, a gente vai precisar caminhar um pouquinho antes de chegarmos ao que Deus tem para nos dizer também a respeito dessa solução nas informações técnicas, para que a gente também tenha informação, conhecimento. Às vezes, a gente trata a depressão e o suicídio de uma maneira banal. A gente trata isso de uma maneira errada. E eu creio que Deus quer também que nós possamos aprender. Eu não tenho a pretensão, não sou especialista em nada disso, mas busquei essas informações para que nós possamos juntos aprender nessa manhã. Vocês vão ter um pouquinho de paciência? Pode ser? Vocês também que estão na live. Então, a gente vai precisar ter algumas informações técnicas hoje, antes de mais nada. Mas eu quero ler o Salmo 142, que diz assim: em alta voz clama ao Senhor, eleva a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, e a ele apresento a minha angústia. Quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Não é pouco, é muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Nós vemos aqui Davi, o salmista, extremamente abatido. Davi, ele sente como se ele estivesse dentro de uma prisão. E ele pede, Senhor, me livra da angústia. Eu estou muito abatido. Se Davi, que era Davi, todas as experiências que ele tinha com Deus, homem segundo o coração de Deus, sentiu-se abatido. Quem somos nós para achar que nunca passaremos por isso? Que somos imunes a essas sensações e sentimentos. Então vamos um pouquinho a essas informações técnicas para que a gente possa compreender o tema dessa mensagem é a tempestade silenciosa. E por que nós escolhemos esse tema? Porque a depressão e o suicídio é uma tempestade silenciosa. E é assustadora uma tempestade silenciosa, né? Quando você vê uma tempestade caindo, mas você ouve o barulho, você sabe mais ou menos quando ela está começando e quando ela está passando. Não dá para saber? Pelo barulho? A gente sabe quando a tempestade está no auge, pelo barulho, ou quando ela já está acabando, porque aí o barulho começa a amenizar. Mas uma tempestade silenciosa é algo que nós não conseguimos mensurar. Não sabemos o que está acontecendo por dentro. E você hoje pode estar se sentindo assim. Você que está nos assistindo nessa live pode estar se sentindo assim, numa tempestade silenciosa. Alguém que está ao seu redor, pessoas da sua família, podem estar passando por isso. Mas a boa notícia é, Deus ouve a tempestade silenciosa e Ele acalma. Amém? Vamos a esses dados, então? Se a gente puder colocar aqui, acho que o Giovanni vai colocar na live também, para vocês poderem acompanhar. São dados da OMS.
e são assustadores. Eu acho que o pessoal que está aqui não vai conseguir ler muito bem, né? Está muito pequenininho, mas eu vou falar para vocês. A cada 40 segundos, alguém tira a vida no mundo. No Brasil, isso acontece a cada 45 minutos. Meus irmãos, vocês têm ideia que se nós ficarmos aqui neste culto, das 10 ao meio-dia, pelo menos 2 pessoas vão se suicidar no Brasil. Pelo menos 2 pessoas. A cada 45 minutos, uma pessoa tira a vida aqui no Brasil. A maior incidência está entre os jovens, entre 15 e 29 anos. Uma fase em que há muitas dúvidas, muitas angústias. E eles não sabem como lidar com isso. A maior incidência está entre os jovens, de 15 a 29 anos. Não que os outras faixas etárias também não façam isso. Há uma incidência grande também na faixa etária da maioridade, dos idosos também, que acabam perdendo o sentido da vida e acabam também cometendo suicídio. O suicídio, ele ocupa o 2º lugar, prestem bem atenção disso, 2º lugar na causa de morte de jovens. É o 2º lugar no mundo. Então, de todas as causas de morte que os jovens têm, o suicídio é o 2º lugar. Isso é triste demais. Alguém tomar a decisão de tirar a própria vida, é muito triste. 11,5 milhões de brasileiros têm depressão. 11,5 milhões é uma multidão de pessoas. É gente demais. Por que a gente fala da depressão ligada ao suicídio? A depressão é a maior causa de suicídio. Não que o suicídio ocorre só por conta da depressão, mas ela é a maior causa de suicídio. Por que as pessoas tiram, então, suas vidas? Por que elas sentem para chegar ao ponto de tirarem as suas vidas? Desamparo, desespero, não sabem o que fazer, desesperança, culpa, medo, remorso, solidão, fracasso, humilhação, abusos. Vocês sabem que nós trabalhamos com prevenção de abuso sexual infantil. E o número de pessoas também que nós temos acesso, muitas vezes, que tentam o suicídio ou que se suicidam por terem sido abusadas sexualmente na infância, é assustador. Pessoas que não conseguem lidar com isso na vida adulta e tiram as suas vidas. Eu creio que Deus acalma a tempestade silenciosa do nosso coração. E a depressão é o maior caso, é o maior número de casos, é a maior motivação para que as pessoas possam tirar as suas vidas. Quando uma pessoa tenta tirar a sua vida, ou quando ela faz isso, quando ela consegue, uma coisa interessante é que as mulheres tentam muito mais que os homens o suicídio, mas os homens conseguem muito mais que as mulheres. Entendem isso? Quando os homens decidem se suicidar, eles se suicidam. Por isso que a incidência de suicídio é maior nos homens do que nas mulheres. Mas as mulheres tentam muito mais. As mulheres, elas vão tentando mostrar que as coisas não estão bem, vão tentando chamar a atenção de alguma forma. E a gente vai falar disso também, essa questão de chamar a atenção e como que a gente tem se posicionado em relação a isso. Quando alguém chega ao ponto de tirar a sua vida, você sabe para que ela faz isso? Você acha que essa pessoa realmente acorda num dia ensolarado, em que ela estava com tudo bem e ela diz, eu acho que eu estou sem nada para fazer, eu vou me suicidar? Não é assim que acontece. O suicídio é um processo. Ele vem acontecendo, na verdade. A pessoa vem se suicidando aos poucos e vem dando sinais para a gente é que não quer ver. A gente aqui não enxerga. Nós não queremos enxergar. Mas o suicídio, a pessoa faz isso porque ela causa uma tragédia na vida, uma dor, porque o suicídio muitas vezes não é indolor, mas ela causa uma dor maior para aquietar e para acabar com a dor que ela sente aqui dentro.
É uma dor insuportável que ela não consegue mais carregar. E será que eu e você estamos preparados para lidar com pessoas que têm essa sensação, esse sentimento, esses pensamentos? Nós estamos preparados. Deus quer que nós estejamos. A pessoa muitas vezes se suicida também. Uma das razões é para causar culpa no outro. Causar dor no outro. Alguém me maltratou, me humilhou, abusou de mim. E eu quero, me abandonou, e eu quero. Quantas vezes a gente fica sabendo de casais de namorado que se separam e que o outro não quer voltar de jeito nenhum, e que o outro vai e faz, a menina ou o menino, se suicida. Para quê? Para causar dor naquele outro e dizer assim, olha, por sua causa eu fiz isso, você nunca mais vai ter paz. Muitas pessoas se suicidam por causa disso. Para causar dor no outro, para causar culpa no outro, que machucou, ou que desacreditou do seu sofrimento. Sabe aquele filho, aquela filha que muitas vezes pede socorro, mas o pai e a mãe viram e falam, isso é frescura, menina. Para com isso. Deixa disso, arruma uma coisa para você fazer. Muitas vezes a pessoa se suicida porque desacreditaram do seu sofrimento. O que é a depressão, então? Mas antes de falar do que é a depressão, eu quero que a gente possa meditar e falar um pouquinho sobre o que não é a depressão. Sabe aquelas coisas que às vezes a gente tem, os mitos que a gente tem de algumas questões? O que não é a depressão? Em primeiro lugar, a depressão não é frescura. Eu tenho certeza que aqui entre nós alguém... Eu já pensei isso, eu confesso para vocês. Que eu achava que uma pessoa deprimida, ela não tinha o que fazer, não estava desocupada. E aqui entre nós eu tenho certeza que nós também pensamos nisso. Depressão não é frescura, depressão é uma doença. Irmãos na fé, olhem para mim, depressão não é falta de fé. Não coloque um fardo maior numa pessoa que já está triste, angustiada. Quem cria mais no Senhor do que Davi? Ele sabia quem Deus era. Davi sabia quem Deus era. E ainda assim, ele dizia, dá atenção ao meu clamor, eu estou muito, muito abatido. Depressão não é falta de fé. Depressão não é falta de força de vontade. A gente não acha, às vezes, que uma pessoa que está deprimida, ela não tem força de vontade de sair daquilo. A gente acha que ela não consegue porque ela não quer. Porque ela quer continuar no INSS, recebendo do governo. Vocês sabiam que a depressão é um dos maiores motivos de afastamento de pessoas dos seus trabalhos? Por que nós estamos ficando tão abatidos? Por que o abatimento tem vindo sobre as nossas vidas dessa maneira? Trazendo esse desânimo, essa angústia tão grande sobre nós. A depressão, ela sempre existiu. A gente percebe que, né, pela Bíblia, nós vemos homens que ficaram deprimidos. Nós estamos falando aqui de Davi, Elias, Jeremias. Pessoas que eram homens de Deus, mas se sentiram abatidos. Então, primeiramente, o que a depressão não é? Ela não é nada disso do que a gente disse aqui. Frescura, falta de fé, falta do que fazer, falta de uma pia cheia de louça para lavar. Não é. A depressão também não é falta de força de vontade. Muitas vezes a pessoa tenta muito, mas ela não consegue. E eu quero que a gente entenda um pouquinho por que tem pessoas que não conseguem sair facilmente da depressão. E quem sabe Deus traga luz aos nossos corações aqui nessa manhã. A depressão ela é causada por múltiplas causas. Muitas causas. Mas há algumas delas que são mais difíceis da pessoa. E ela tenta, até que ela desanima e se mata. A depressão, ela sequestra a vida da pessoa. É triste isso. A depressão sequestra a vida da pessoa. Ela vê tudo cinza. A pessoa que tem depressão, ela vê tudo cinza, tudo escuro. Nada mais faz sentido. Não tem mais graça.
não tem razão para levantar da cama, não tem desejo de continuar. Ela sequestra, a depressão vem e rouba a vida da pessoa. É muito triste isso. Em Provérbios 18:4 diz assim, que o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Quem o levantará? A depressão, ela é parte da nossa condição humana lá da queda no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, todas essas coisas invadiram o mundo e nós somos tomados por ela. E a palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas tende, mais uma vez, mas tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Amém? Quem o levantará? Quem? Deus ouve a tua tempestade silenciosa e ele acalma. Ele pode levantar. A depressão, ela é diferente de tristeza. Eu queria que a gente diferenciasse isso aqui um pouquinho. Depressão é diferente de tristeza por quê? A tristeza, ela é normal, ela é natural, ela é até saudável. Seria normal você perder alguém da sua família, perder seu esposo, sua esposa, um filho, e acordar de boa no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido? Isso seria natural? Não é natural. Nós precisamos chorar. Nós precisamos ter nosso tempo de luto, nosso tempo de tristeza é necessário para nós, para que nossa alma seja limpa, possa se lavar ali no choro, no pranto. E o Alex que não chora agora ficou preocupado, né, Alex? A gente vai orar para Deus te fazer chorar. Amém? Vamos orar, irmãos, para o Alex chorar. Porque o Alex quer chorar, mas ele não consegue. Mas agora, a tristeza, ela é passageira. Ela não dura para sempre. Ou por muito tempo. Até para alguém que está de luto. A tristeza tem um tempo. O luto tem um tempo. A depressão não é assim. A depressão, ela vem e fica. E é aí que a gente precisa um sinal de alerta. Então, se você se sente triste às vezes, está tudo certo. Eu também me sinto várias vezes. Mas passa. Tem que passar. Quando não passa, acende então um sinal de alerta. É por isso que a gente está com esse negocinho amarelinho hoje, né? O Setembro Amarelo é um sinal de alerta. É disso que a gente fala no Setembro Amarelo. Um sinal de alerta. Vamos falar sobre alguns sintomas para que a gente possa... A gente já vai sair dessa parte técnica, tá bom, irmãos? Já vamos sair dela, mas a gente precisa dela. Alguns sintomas que podem ocorrer em maior ou menor grau. Uma tristeza prolongada, a desesperança, o desprazer, apatia, isolamento. Isso é muito comum entre os jovens, adolescentes. Quem aqui não conhece um jovem ou um adolescente que fica isolado no quarto? Por muito tempo. Jogando, fazendo outras coisas. Isso não significa que todo jovem ou adolescente que se isola está em depressão. Mas é um sinal de alerta. Ele não faz mais nada, ele come no quarto, faz tudo no quarto, tem que levar comida para ele, senão ele não vai comer. Isso é perigoso, a gente precisa estar em alerta. Dificuldade de memória recente. Por quê? Porque tem dificuldade de concentração. Então, se eu tenho dificuldade de concentração, eu não consigo aprender. E por quê? A depressão, ela mexe com o cérebro. Falta de energia, baixa autoestima, sentimento de culpa, irritabilidade, ansiedade, alteração no sono, tanto para mais quanto para menos. Então, insônia pode ser um sinal de depressão, também a sonolência excessiva também. Muitas pessoas que têm depressão, elas dormem o dia todo, porque elas não têm razão para acordar, elas não têm motivo para ficarem de pé. E a insônia também, porque muitas pessoas estão em depressão por excesso de preocupação. Excesso de preocupação. Alterações para mais ou para menos no apetite. Isso também pode acontecer, a pessoa comer demais ou comer de menos. Então, tudo aquilo que sai fora do eixo, percebe? Tudo aquilo que não é normal, acende um sinal de alerta para a gente. E, por fim, os pensamentos de morte e de suicídio.
As pessoas que elas estão em depressão, elas, como eu falei, elas não têm razão, muitas vezes, para levantar da cama. Muitas vezes elas não entendem a razão nem delas terem nascido, delas estarem aqui. É assim que elas se sentem. E eu falo isso com temor e tremor, meus irmãos, porque não é algo que eu conheço. Eu não sei quantos de vocês aqui já, de repente, sentiram isso. Não é algo que eu conheço. Quando nós estamos falando a respeito de prevenção de abuso, eu entendo isso, porque, como os irmãos já sabem, eu passei por isso, passamos por isso também dentro da família. Mas em relação à depressão, não é algo que eu conheço. Mas nem porque nós não conhecemos, nem porque isso não dói em mim, não dói em você, a gente precisa ser apático. Nós devemos ser omissos e fingir que não está acontecendo. Jeremias tem um versículo que eu acho que traduz muito bem o que muitas pessoas sentem quando estão nessa fase de profunda tristeza. Ele diz: por que eu saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? São palavras do profeta Jeremias. Por que eu saí do ventre materno? Para quê? Deus, por quê? Por que eu saí de lá? Por que não me deixou lá? Ou por que nem me pôs? Só para eu terminar os meus dias em dificuldade, em tristeza? E aí eu quero falar então sobre algumas coisas que causam a depressão. Algumas situações que podem causar a depressão. Como eu falei antes, a depressão ela tem múltiplas causas. A primeira que eu quero falar com vocês, que eu acho que é uma bem importante da gente entender, que é a causa que é bioquímica, é do organismo, tá? Depressão também pode ser causada por disfunções no nosso organismo. E por que é importante a gente saber disso? Porque você pode ajudar alguém com essa informação. Você também pode se ajudar com essa informação. Existem algumas substâncias no nosso cérebro que trabalham de uma forma muito... É lindo. O cérebro da gente é um negócio incrível. Incrível. O nosso cérebro possui neurotransmissores. O que são neurotransmissores? Agora vai começar a falar essas coisas difíceis, mas vamos lá. O que são neurotransmissores? Os neurotransmissores, eles são como se fossem mensageiros de um neurônio para o outro. Nós temos vários neurônios, né? E os neurotransmissores são mensageiros. Ele manda uma mensagem para o neurônio, que manda para o outro, que manda para o outro. Só que isso acontece em milésimos de segundo. São coisas, eu nem sei se são em milésimos de segundo. É um negócio muito rápido. É uma coisa muito rápida. E que mensagens são essas que os neurotransmissores enviam de um neurônio para o outro? Bem-estar, liberam esses hormônios do bem-estar, que fazem você reagir, ficar alerta a situações difíceis, não cair, mas reagir. São alguns hormônios, como a serotonina, a noradrenalina, que servem para isso, para que a gente possa reagir, para que a gente possa ter essa sensação de bem-estar. Isso funciona, Deus criou isso para a gente. Então existe a depressão orgânica. E ainda não, pode já estar aí, eu já falo sobre isso. Já foi, então era surpresa a imagem, mas já foi. Essa imagem aqui, ela mostra um cérebro normal e um cérebro com depressão. Isso é uma ressonância magnética. Isso eu não tirei da minha cabeça, não. Isso é uma ressonância magnética. Mostra um cérebro normal, que é esse aqui, da esquerda, e o cérebro com depressão. Eu acho que está aparecendo na live também para vocês. Essa imagem que vocês veem acesa de amarelinho, tá vendo? Isso é um cérebro normal, que os neurotransmissores estão funcionando. Eles estão mandando mensagem um para o outro o tempo inteiro e funcionando, está em atividade. A pessoa ela tem reações, ela consegue reagir, ela consegue levantar, ela consegue se sentir bem, ela consegue ter esperança, ela consegue pensar no dia de amanhã. Só que o outro, que está naquela escuridão ali, é um cérebro com depressão, onde os neurotransmissores não estão funcionando.
eles se apagam e a pessoa não consegue reagir. Entendem que não é porque ela quer? Entendem isso? Que não é porque a pessoa tem falta de vontade? É químico, isso acontece no nosso cérebro. E aí, então, o que nós fazemos diante disso? Existem outras coisas que causam depressão. Falta de vitamina, problemas... A tireoide, inclusive, causa depressão. Problemas na tireoide, porque ela produz hormônios que enviam mensagens para regular o cérebro. Questões genéticas também podem causar depressão. Se alguém tem um pai ou uma mãe que teve depressão, tem 70% de chance de desenvolver. Personalidade, a pessoa que tem uma autoestima muito baixa ou que está sempre pessimista, que não consegue reagir às situações, às vezes não é por conta do cérebro, às vezes é da personalidade dela. E ela não consegue... ela está mais propensa, ela é mais propensa a ficar oprimida. Uso excessivo de redes sociais podem também causar depressão. E as circunstâncias da vida podem causar depressão. Desemprego, término de um relacionamento, como a gente já falou, traumas, dores, doenças crônicas, dores que a pessoa não consegue conviver com ela. E aí a gente precisa então ficar alerta a alguns sinais. Vocês estão aí ainda? Eu falei que a gente precisava ser um pouquinho técnico aqui nesse começo. Tá todo mundo aí ainda? Faz assim. Estão aí, né? Então vamos acordar. A gente precisava ser um pouquinho técnico. Agora a gente precisa, né, para que a gente possa entender. Alguns sinais de alerta. A gente precisa sair daqui com algumas informações para que a gente possa ser usado por Deus lá fora. Para que a gente possa ser usado por Deus como pessoas também que possam salvar vidas que estão nessa prisão. Vocês imaginam o que é ter o cérebro daquela forma, todo escuro, sem funcionar? O cérebro, ele acaba, aquela imagem do cérebro escuro, ele acaba representando o que a pessoa sente, o que a vida dela é, escura, cinza, sem graça. Vamos saber sobre alguns sinais de alerta. Quando que a gente deve se preocupar que alguém pode estar prestes a cometer um suicídio? Quando a gente fala sobre essa história de falar assim, quem quer se matar não avisa. Vocês já ouviram isso? Quem já ouviu isso? Quem quer se matar não avisa. Avisa sim. Mais do que avisa, pede socorro. A pessoa que quer se matar, ela pede socorro. Então fique atento a falas como: eu não tenho mais vontade de viver, o mundo seria melhor sem mim, as pessoas viveriam melhor se eu não estivesse aqui, eu só dou trabalho, eu sou um peso. Diminuição do autocuidado, a pessoa deixa de se amar, deixa de se cuidar. Prestem atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Mudança brusca de humor, isolamento, como a gente já falou. Automutilação, jovens que se cortam, que se machucam. Para que essas pessoas se machucam? Mais uma vez, para que aquela dor momentânea tire a dor que está aqui dentro, da alma. É só um desvio de dor, sabe? Só um desvio de dor, rápido, mas passa também. Quando a pessoa demonstra que não tem mais sentido de viver, há um precursor da psicologia que ele é incrível, que ele fala de uma terapia voltada para esse sentido da vida. O nome dele é Viktor Frankl. E ele, quando ele tratava os seus pacientes, sabe qual a pergunta que ele fazia? Depois dele ter um pouco de relacionamento com esses pacientes, sabe qual a pergunta que ele fazia? E ele viveu 2 campos de concentração. Ele perguntava para essas pessoas assim: você já pensou em se matar? E dependendo dessa resposta dessa pessoa, ele sabia por onde começar esse tratamento. Porque se essa pessoa dizia: não, eu nunca pensei em me matar. Por que você nunca pensou em se matar? Não, porque eu tenho meu
meus filhos, eu tenho minha esposa, eu tenho Deus, eu tenho meu trabalho. Então você tem um sentido para viver. Você tem algo para que você continue vivendo. A pessoa que se suicida, ela não encontra mais sentido para viver. Vocês entenderam isso? Ela não encontra mais sentido para viver. E nós temos a boa notícia. Nós somos portadores da boa notícia. Deus acalma a tempestade silenciosa. Deus é o nosso sentido para continuar vivendo. Mesmo com aquele cérebro escuro. Agora, nós precisamos deixar de ser preconceituosos e buscar ajuda. Buscar ajuda profissional. Os psiquiatras não são médicos de louco. Psiquiatras são médicos que cuidam da mente, que vão aplicar remédios para que essa função lá dos neurotransmissores, que estão tudo desajustado, se ajustem. Quando você tem dor de cabeça, você faz o quê? Toma uma dipirona, não é? Um ibuprofeno, alguma coisa. Quando nós temos essa disfunção química no cérebro, a gente precisa tomar os remédios que vão ajustar a química do cérebro. É simples assim. Nós precisamos tomar esses remédios. Isso não é falta de fé, meus irmãos. Porque se fosse falta de fé, nós não iríamos mais em hospital para coisa nenhuma. Nós não procuraríamos mais médico para coisa nenhuma. Deus criou a medicina. Deus criou os remédios. Isso é escape para nós vivermos melhor. Não é falta de fé. Agora eu quero falar a respeito de algo que eu acho lindo. Deus, ele nos ensina a tratar uma pessoa deprimida. Eu tenho só mais 2 pontos para que a gente possa conversar aqui hoje. Eu sei que vai ser um pouquinho mais longo hoje, a gente já estava esperando por isso, né? Mas 2 pontos para tratar. Como tratar uma pessoa deprimida? E você que está aqui hoje, ou você que está nos assistindo pela live, ou você que ainda vai nos assistir talvez daqui anos, porque essa mensagem vai para o YouTube, e a gente não sabe qual alcance daqui anos, quantas pessoas podem acessar. O que fazer? O que Deus tem para alguém que está deprimido? Como tratar uma pessoa que está deprimida? Eu quero ler um texto, quero que vocês acompanhem. 1 Reis 19, de 1 a 7. 1 Reis 19, de 1 a 7. Esse texto sobre o profeta Elias, ele já vem no momento, todos nós sabemos dessa história, que Elias foi para a caverna, que Elias ficou deprimido. Mas eu não vou ler os textos antes, eu vou só fazer um resuminho para você. O que aconteceu antes disso aqui? Elias, ele havia enfrentado os profetas de Baal. Ele orou e Deus mandou fogo do céu para consumir o sacrifício que ele havia preparado. Pensem nisso. Alguém já viu fogo cair do céu aqui? Eu nunca vi. Nunca vi fogo cair do céu. Elias orou e a chuva veio sobre Israel, já há mais de 3 anos de seca. Elias viveu e vivenciou com Deus. Ele viu coisas com Deus que eu e você nunca vimos. E talvez não vamos ver até morrermos. Mas Elias, mesmo assim, depois de tudo isso, e isso que a gente vai ler aqui agora, aconteceu depois que Elias havia visto todas essas maravilhas de Deus. Ele viu tudo isso. E olha o que o texto diz. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. E como havia matado todos aqueles profetas à espada. Ainda ele matou todos os profetas. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levanta-se e come. Eu quero que a gente preste bastante atenção nisso aqui. Um anjo
tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele levantou, bebeu e deitou de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. A primeira coisa que eu quero que a gente veja aqui é como Deus ensina a tratar uma pessoa deprimida. Elias tinha visto todas essas coisas e vivenciado com Deus. Quando ele se abateu, que ele ficou ali, debaixo daquela árvore, ali entristecido. Até aqui Elias ainda não tinha entrado na caverna. Deus não chega nele e dizendo: ei, Elias, o que você está fazendo aí? Vamos levantar. Você já não viu o que eu fiz? Eu não acredito que você está com medo. Não é possível que você está com medo. Deus, ele envia um anjo e cuida de Elias. Ele não questiona Elias. Ele cuida de Elias. Ele diz: levanta e coma. Coma, Elias. E ele faz o quê? Come e volta a dormir. Por quê? A pessoa quando está em depressão é assim que ela se sente. Ela só quer sossego ali, tentando esse sossego para a alma. Nós não podemos ser inconvenientes, com perguntas inconvenientes para pessoas que estão assim. Peça sabedoria a Deus para que você acolha, que você cuide, alimente, tanto espiritualmente como fisicamente, se for necessário. Depois o anjo volta, ele não volta, vai lá e alimenta de novo Elias. Ele não foi uma vez só. A gente muitas vezes desiste na primeira. Ah, quem quer ajuda que venha. Não é assim? A pessoa muitas vezes não tem forças. Você precisa voltar. Você precisa ir lá de novo. Você precisa tentar mais uma vez. Não desista. Não desista. Porque Deus, ele não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Elias vai viajar depois por 40 dias. Quando ele chega lá no Monte Horebe, ele ainda está deprimido. E aí ele entra na caverna. É nesse momento que Elias entra na caverna. Você percebe que Deus foi, alimentou, mandou o anjo, alimentou Elias, voltou, alimentou de novo. Aí que ele disse: olha, levanta, Elias. A viagem vai ser longa. Ele começa a levantar Elias, depois de ter cuidado dele primeiro. Aí Elias, por 40 dias, fica ali naquela viagem. Essa viagem é muito provavelmente ali em profunda tristeza, porque ele fez esse percurso em mais tempo que normalmente ele faria. E Deus dá esse tempo para ele. Deus dá esses 40 dias para Elias. E muitas vezes nós não permitimos que a pessoa tenha o seu tempo. A gente não permite que as pessoas sintam desânimo ou essa sensação de tristeza, fracasso. Nós não admitimos que as pessoas sintam as suas dores. As dores que elas sentem são diferentes das minhas e das suas. Nós precisamos respeitar essas dores, respeitar o tempo da pessoa. Mas é interessante que quando Deus chega nesse momento, ele pergunta para Elias, nessa hora ele pergunta: o que você está fazendo aí? É nessa hora que Deus chega em Elias e fala: o que você está fazendo aí? Sabe o que eu acho lindo? Deus deixa Elias desabafar. Deus, ele permite que Elias desabafe. E ele começa a falar tudo o que ele estava sentindo, a tristeza dele, porque Elias havia visto tantas coisas e ele também, creio que ele esperava que Acabe e Jezabel reconhecessem que o Senhor era Deus. Mas isso não aconteceu e isso abateu Elias e ele ficou em profunda tristeza. E Deus permitiu que Elias desabafasse. E ele foi falando: Senhor, olha, eu tenho sido fiel, eu estou aqui, mas agora já mataram todos os profetas, e agora estão me procurando também, agora vão me matar também. Deus ouve Elias. A lição aqui é: ouça mais e fale menos. Ouça o que a pessoa precisa ser ouvida, ela precisa. Você não tem que ter resposta para tudo. Você não precisa resolver tudo, porque Deus, ele podia. E mesmo assim ele parou para ouvir Elias. É muito maravilhoso que quando Deus, ele se apresenta a Elias ali naquela calmaria, porque primeiro veio, a ventania,
depois veio fogo, veio terremoto, mas quando Deus se apresenta para ele ali naquela calmaria, aí Elias sai da caverna. E mais uma vez, o que Elias faz? Desabafa de novo. E ele fala de novo. Sabe o que isso deixa de lição para nós? A pessoa que está em sofrimento, ela precisa falar, ela precisa esgotar o assunto. A gente precisa aprender a ter paciência para ouvir. A pessoa que está em sofrimento, muitas vezes falar uma vez não é o suficiente. Para você pode ser, mas para o outro não é. Ouça, ouça. Deixe que os seus ouvidos sejam parte da cura que Deus tem para essas pessoas, em nome de Jesus. Só depois de ouvir novamente Elias é que Deus dá novas ordens para ele. Manda que ele vá, que ele unja o rei da Síria, de Israel, prepare Eliseu como seu sucessor. Só então, quando Deus o ouve, Deus o levanta, Deus cuida, sara essa ferida, e aí ele vai e dá novas ordens. Vocês percebem que isso foi um processo? Não foi da noite para o dia. Foi um processo. O de Elias durou pouco mais de 40 dias, mas há pessoas que precisam de mais, que precisam de mais. Você precisa aprender a apontar direções, mas caminhar junto. Não adianta só você falar. Procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Isso tudo funciona, isso é bom. Mas nós precisamos aprender a caminhar junto. Vocês lembram da história de Noemi e de Ruth? Noemi, ela provavelmente estava entrando em depressão. Noemi perdeu os filhos e o marido. Mas aí, ela queria que as noras fossem embora para que elas tivessem uma vida melhor. Quando Noemi fala para que elas vão embora, Ruth não vai. E Ruth fala para ela, não insista para que eu te deixe, nem para que eu te abandone. Onde você for, eu irei também. Nós precisamos estar assim do lado de pessoas que estão nessa situação. Mesmo que ela te mande embora, mesmo que ela te diga que não quer ajuda, insista, peça sabedoria, o Senhor vai te dar, em nome de Jesus. E para você que tem passado por essa situação de depressão, para você que tem sentido essa tristeza na alma, você que está aqui hoje, ou você que está pela live, ou você que vai ver isso mais tarde, há um abrigo mais seguro do que a caverna. Há um abrigo mais seguro do que aquela caverna em que Elias entrou. Há um abrigo mais seguro do que essa caverna que você cria para entrar dentro. Esse abrigo, esse esconderijo está em Deus. Salmo 139 diz, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Ou seja, se nós estivermos lá no topo da nossa vida, nos auge, no momento bom, o Senhor está conosco. Mas se eu fizer a minha cama na sepultura, também estás lá. Deus está conosco quando nós estamos em momentos bons, mas Ele também está quando nós descemos no vale, quando nós queremos fazer nossa cama na sepultura, quando o nosso desejo é de que a gente venha morrer, o Senhor está ali. Você não está sozinho. Deus ouve a tempestade silenciosa do teu coração. Aleluia. Deus não se sinta sozinho, sabe por quê? Porque Deus ele expõe a fragilidade dos homens dele na Bíblia. Deus expõe a fragilidade de homens como Elias, como Jeremias, como Davi. E Ele faz isso para que a gente saiba que se homens como eles tiveram situações assim, nós também vamos enfrentar e nós não precisamos nos sentir sozinhos. Talvez você se sinta como Davi, que disse lá no versículo 4 do Salmo 142, que a gente leu no início, olha para a minha direita e vê, não há ninguém que se preocupa comigo, não há abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Mas Jesus te compreende. E sabe por que Jesus te compreende? Porque Jesus também sofreu aflições. Lá, antes de ser entregue à morte, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras e ele foi orar, ele sentiu angústia. Jesus pediu para Deus, inclusive, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus te compreende. Jesus sabe a dor do teu coração.
A depressão, ela não é o fim. O suicídio não é a resposta. O suicídio não é a solução. Quando nós achamos que tirar a nossa vida é a solução para essas questões, nós estamos enganados, nós só estamos criando um problema maior ainda. O suicídio não é a solução. A sua alma pode estar escura, sombria. Você pode não ter mais planos, pode não pensar em futuro. Mas Deus tem planos de futuro para você. Deus tem planos de paz. Em Jeremias diz, porque eu, o Senhor, conheço os planos que tenho para você. Planos de fazê-los prosperar e de não lhe causar dano. Planos de lhe dar esperança e um futuro. Você pode não ter esperanças no futuro, mas Deus tem planos para você. A sua dor, ela é importante, mas você é mais importante que sua dor. Você é mais importante. Olhe para a sua dor, sim, não despreze. Procure saber qual é a raiz do problema, onde ela começou, para que você possa cuidar, procurar ajuda, procurar um psicólogo, um psiquiatra, aquilo que for necessário. Não tenha medo, não tenha vergonha. Peça ajuda, você pode pedir ajuda aqui na igreja, para o pastor, para mim, para as pessoas que você confia, não precisa ser só com a gente. Vocês podem pedir ajuda. E o Senhor vai estar com você nesse processo, como esteve com Elias. Deus vai estar com você nesse processo. Não alimente a sua angústia. Adriel, pessoal do louvor, pode subir. Não alimente a sua angústia. Não alimente aquilo que você tem no seu coração. Não deixe a sua angústia ficar forte. Não vá para um canto e fique ali remoendo a sua angústia. Deixa a sua angústia morrer de fome. Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para você. Conte para Deus a sua dor. Às vezes Deus é o último a saber. Não que Ele não saiba porque Ele é onisciente. Mas às vezes Deus é o nosso último recurso. A gente faz tudo. Quando não dá mais, a gente fala, eu vou correr para Deus. Deus precisa ser o primeiro recurso. Conte para Ele a sua dor. Deixe que Ele te carregue nos braços. A palavra do Senhor diz, venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei, ou eu vos darei descanso. Deus acalma a nossa tempestade silenciosa. Deus acalma a nossa tempestade silenciosa. Eu quero te convidar a ficar em pé.